Hoje o tema da minha aula live é a raiz emocional das doenças autoimunes. Então hoje eu escolhi esse tema, não sei nem por que eu escolhi esse tema, mas me deu vontade de falar sobre ele. Que são as doenças autoimunes e a raiz emocional. Como eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com problemas, questões de doenças físicas e também problemas emocionais. Então hoje a gente vai falar aqui da parte emocional, que é o que me cabe. Então, existem várias doenças autoimunes, mas são muitas doenças catalogadas. Eu vou trazer algumas aqui que são mais conhecidas. E se você que está aí nessa live me assistindo e conhece alguém, ou de repente você que tem alguma doença autoimune, você pode se apresentar aí. Pode falar aqui. Quero a interação de vocês, por favor. Então, existe aí, ó, a artrite reumatoide, a doença de lúpus, diabetes, a diabetes tipo 1, temos aí a diabetes tipo 1, tipo 2, e aí a diabetes tipo 1 é considerada como uma doença autoimune. As doenças de tireoide, a hipotiroidismo e o hipertiroidismo, e também a tireoide de Hashimoto. E depois eu vou explicar um pouco sobre cada uma delas. Também existe a psoríase, né, que é uma doença de pele, e também o vitiligo. Escolhi essas doenças aqui para a gente falar um pouco hoje, mas, né, como eu falei, pode falar de outras aí. A artrite reumatoide, por exemplo, né, dá nos ossos, recentemente atendi uma cliente que era nas mãos. E quem tem sabe o quanto que é doloroso isso. E esses conflitos que está na região de articulações, de ossos, está falando de conflitos de desvalorização, onde a pessoa sofre uma desvalorização. Ela se sente desvalorizada num contexto e com também uma sensação de incapacidade e impotência. Se ela está sentindo, se ela está sentindo dor, se às vezes a pessoa ela é impedida de fazer algum movimento, de fazer alguma atividade, então ela se sente o quê? Incapaz. E aqui no processo, o que, que a gente faz? Depende de onde a gente olha para onde apresenta o sintoma, porque o local importa, para a gente avaliar o conflito. O conflito por trás da artrite reumatoide está falando de conflito de desvalorização. Então, quando a pessoa chega para mim, eu já sei que existe uma desvalorização, mas eu preciso investigar com ela de onde que vem essa desvalorização. No caso dessa minha cliente, eu falo cliente, tá, gente? Eu não falo paciente, porque a cliente, o conflito dela veio lá da infância, uma questão que ela teve com o pai dela. Então, no caso dela foi com o pai, pode ter outra cliente que é com a mãe. Por isso que não existe uma receita de bolo. É isso e pronto. Não, porque nós somos um universo. O ser humano, ele é um universo. Cada um tem a sua história, cada um sente de uma forma diferente. E o que que acontece? Quando nós sentimos algo, o sentimento gera uma química. E essa química, ela é liberada no nosso corpo. Pensa aqui comigo. Se você fica com raiva, você já observou quando você fica com raiva? Às vezes a sua bochecha fica avermelhada, os seus olhos ficam vermelhos e você fica às vezes até ofegante. Tem pessoas que elas tremem, elas têm vontade de atacar alguém. Então, porque aquele sentimento de raiva gerou uma emoção, que é uma emoção, liberou uma química no seu corpo. E às vezes, quando aquela química é liberada aqui no seu corpo, vem como cortisol, e aí o seu corpo não dá conta de liberar aquilo. Então aquela descarga de energia fica acumulada no seu corpo. Então todas as vezes você vai sofrendo aquela mesma emoção e seu corpo não vai liberando, vai indo, aquilo se torna um conflito. Por isso que nós falamos que as doenças, todas as doenças, elas começam nas emoções. E existem alguns conflitos que quando a gente vai investigar mais a fundo, não é nem da pessoa, não é nem que ela viveu, né? Não está relacionado com a infância. Tem conflitos que você traz
que vem passando de geração em geração, que foi uma história lá do seu avô, da sua avó. E como que isso acontece? É através das suas células, do seu DNA. Nós carregamos memórias até de 8 gerações. Vocês sabiam disso? Então, no caso dessa cliente que eu atendi com esse problema de artrite reumatoide, ela tinha uma questão com o pai, que também tinha uma questão lá atrás com o pai dele, que era o avô dela. Ah, deixa eu ver se vocês estão tão quietinhos aí, gente. Estão gostando? Pode interagir comigo. Vou falar do lupus. Lupus, eu comecei a atender uma cliente agora, recente, com lupus. O lupus é um universo, porque o lupus ele tem relação com vários conflitos. Não é só um conflito por trás. É uma doença autoimune e a pessoa precisa, né, tomar medicação, que é aquele que tem parece uma borboleta. Então, o conflito do lúpus também tem relação com a autodesvalorização. O lúpus já está relacionado com a autodesvalorização, onde a pessoa mesmo se sente autodesvalorizada. E é uma pessoa que tem um sentimento de ataque, onde ela se sente atacada. E quando a gente pega uma cliente com lúpus, essa cliente eu comecei a atender ela recente, então a gente está ainda aprofundando, mas geralmente os conflitos de lúpus têm muita relação com a gestação, com o que aconteceu na gestação. Então a gente olha ali para o contexto gestacional, porque tem muitas relações. E nessa cliente eu já identifiquei alguns padrões ali que aconteceu depois que a gente solucionar o caso dela, eu trago depoimentos. Alguém aí conhece alguém com lúpus? Fala aí, gente. A diabetes tipo 1 também, ela comete mais crianças. A diabetes tipo 2 é mais em adulta, a diabetes tipo 1 é nas crianças e tem muitas mulheres que têm diabetes gestacionais, né? E a diabetes tipo 1, ela tá falando de resistência. E a diabetes tipo 1 tem essa, quando vem uma cliente com diabetes tipo 1, uma mãe fala, Lu, tive diabetes gestacional. O que que eu olho? O que que a gente olha? Esta mulher, quando ela está grávida, a mulher quando está grávida, que ela tem diabetes gestacional, a gente olha para como foi a gestação da mãe dela, quando estava grávida dela. Porque aí é um conflito que esta mulher vivenciou lá no útero da mãe, e quando ela engravida, ela revive esse conflito vivenciado lá quando ela era um feto no útero da mãe. Por isso que muitas mulheres têm diabetes gestacional. Aí a gente olha também outros conflitos, né, conflitos de líquido e tal. Mas o conflito da diabetes tipo 1 está falando de resistência, onde a pessoa tem uma resistência, às vezes de vida mesmo, e tem relação também com o gestacional. Por isso que quando eu comecei o meu processo, minhas formações terapêuticas, eu olhava apenas para a criança, para o que a gente viveu na infância. Mas hoje eu entendo que nem tudo, nem todos os traumas que nós carregamos foi só na infância. Tá bom, meninas. Tem muitos traumas que a gente carrega da gestação. A partir do momento que o óvulo foi fecundado ali no útero, que você era uma célulazinha ali, já começa a trazer informações, porque você começa a desenvolver e seu cérebro, seu coraçãozinho começa a ser estruturado ali naquele útero, e o coração do bebê, quando está sendo estruturado ali no útero, ele é estruturado baseado nas emoções que a sua mãe está sentindo. Então, se a sua mãe está grávida, descobriu que está grávida de você, e ela começou a interagir com muitos medos, meu Deus, será que eu vou dar conta de cuidar dessa criança? E se eu não dar conta, meu Deus, e agora? E tem mães, vamos falar a verdade aqui, tem mães que pensam também em interromper a gestação. E só do fato da mãe pensar
em interromper, ela pode não fazer nada, mas o fato dela pensar, lembra que eu falei lá no início que o nosso sentimento, nossa emoção gera uma química. Se você pensa, aquilo gera uma emoção. Mas será que eu devo fazer isso mesmo? Quando gera aquela emoção, libera uma química no seu corpo e o bebê recebe. O bebê recebe tudo que você sente e atravessa a placenta. Então, tem até um estudo que fala que quando a mulher ela está grávida e passa por um nível de estresse muito alto, ela libera uma descarga de cortisol tão alta, o bebê recebe uma descarga de cortisol equivalente a 600 doses de café. Vocês têm noção disso? Então, por isso que muitas doenças, muitas crianças, quando nascem, até apresentam algumas doenças, porque vai das emoções que ela sentiu lá no útero quando a mãe estava grávida. Tá fazendo sentido para vocês aí, gente? Quem é mamãe aí, tá fazendo sentido? Vou tomar uma água aqui para hidratar as cordas vocais. E aí, esse bebê vai interagindo com todas essas emoções. O coraçãozinho do bebê está sendo formado baseado nessas emoções que a mãe está ali. Meu Deus, e agora? Será que eu vou dar conta? Porque assim, bate uma insegurança. E depois, né, que vai formar o cérebro, o coração, sabe as sinapses neurais que a neurociência fala, que todos nós temos, a gente carrega sinapses desde o útero da nossa mãe. Então, a gente tem informações desde a gestação. Eu falei um pouco aqui da gestação porque tem muitos conflitos que vêm da gestação e às vezes até alguma mãe que está assistindo aí identifica, não como uma doença autoimune, mas pode ter uma doença aí como bronquite, uma asma, e geralmente essas doenças que acometem as crianças na infância, elas vêm aí da gestação, dos medos que a mãe interage. Então, se uma mãe está grávida, ela pensa em interromper essa gestação, esse bebê interage com medo de quê? A morte. E um problema quando acomete o pulmão está falando de medos, medo de perdas e medo, literalmente, de morrer. Então, bora lá. Eu nem tô vendo que vocês escreveram aqui. Ai, que bom que tá fazendo sentido. E agora, eu vou falar do das doenças de tireoide. Deve ter alguém aí, deve ter alguma tiroidiana aí. Tem alguém que tem algum problema de tireoide aí ou conhece alguém? Fale, por favor. A tireoide, ela é considerada a glândula do tempo. Então, a pessoa que desenvolve o problema de tireoide, né, às vezes ela vai ali por hipertireoidismo ou hipotireoidismo, e depois, se ela não trata, ela evolui ali para tireoide de Hashimoto. Aí está falando de conflito de tempo. De tempo. E, gente, travou para mim, vocês estão me vendo? Então, recentemente, eu atendi uma cliente e aí eu trouxe essa informação para ela, né? A gente conversando, ela falou: Nossa, Lu, eu tenho problema de tireoide há muitos anos que eu trato e tá cada vez pior. E eu atendendo essa cliente, eu falei para ela sobre essa informação: Olha, a tireoide, ela tem relação com o tempo, de eu não dar conta, não conseguir ser rápido o suficiente. Quando eu trouxe essa informação para ela na hora, ela falou: Já sei o que aconteceu. Esta cliente, a mãe dela estava doente, estava internada, e ela morava em outro estado. E aí ela falou, ela teve a oportunidade de ir na sexta, foi tipo isso, na sexta. Ela falou, não, mas eu vou deixar para ir amanhã. Só que quando ela estava indo para encontrar com a mãe, no caminho ela recebe uma ligação que a mãe faleceu. E aí, logo após, uns 3 meses após o falecimento da mãe, ela desenvolve o problema de tireoide. Por quê? O corpo dela entendeu, eu não consegui ser rápida o suficiente, eu não consegui chegar a tempo de ver a minha mãe com vida. E aí ela ficou se culpando, porque se ela tivesse ido na sexta, ela teria visto a mãe.
visto a mãe. Como ela deixou para ir no sábado, não deu tempo. E aí é como o corpo sente a emoção, né? Quando ela recebe aquela ligação, foi essa sensação que ela tem. Eu não tive tempo, não deu tempo. E ela falou, Lu, e exatamente uns 3 meses depois, eu comecei a desenvolver o problema da tireoide. Porque às vezes você vive o conflito, né? Você vive o conflito, ele não apresenta logo em seguida. Às vezes o conflito apresenta uma semana depois, 3 semanas, e no caso aí, 3 meses. Assim, a Adriana fala, os casos de crianças com autismo têm se tornado frequentes. Tem alguma relação com... Total, total, Adriana. O autismo, inclusive, esse final de semana eu estava tendo uma aula sobre o aspecto autismo, do autismo. É, o autismo, ele envolve vários conflitos, são muitas coisas que preciso olhar. Muitas vezes tem questões transgeracionais, mas uma das questões que é muito forte no autismo é a desconexão da mãe, é a desconexão do feminino. Porque às vezes a mulher está grávida e ela trabalha, ou ela tem outras crianças, ela tem muita coisa para fazer, e inconscientemente essa mãe acaba desconectando desse bebê ali no útero. Ela até esquece que ela está grávida, ela vai vivendo na vida, fazendo as coisas, e ela aí tem essa desconexão do bebê. Porque se você analisar o que, que o autismo é, ele é desconectado. E a própria medicina mesmo fala que uma das características para perceber o autismo é essa falta de conexão. Porque na amamentação mesmo, que a mãe coloca o bebê ali para amamentar e ele não conecta no olho. Então, e essa desconexão começa no útero. Eu tenho uma mãe que eu estou atendendo ela e ela tem um filho com autismo e a criança dela melhorou assim absurdamente depois que eu trouxe essa informação para ela e dela se conectar com o bebê. Porque o que está acontecendo hoje com muitas mães? Não estou criticando, tá, gente? Mas a própria medicina chinesa fala sobre isso. E quando você está amamentando, você precisa estar amamentando. O bebê está aqui mamando, você olha no olho dele, porque é um momento de maior conexão. Porque ali você está liberando o hormônio a ocitocina, o hormônio do amor. Então, hoje, às vezes, a mãe bota o bebê aqui para amamentar e está com o celular na mão. O bebê está amamentando e ele busca o olhar da mãe, mas a mãe não está olhando para o bebê, ela está olhando aqui para a tela. Ou ela está fazendo alguma outra coisa, né? Que nós mulheres, às vezes, a gente faz muitas coisas. Então, ela vai só desconectar. Às vezes, ela já desconectou lá no útero, mas quando o bebê nasce, ela continua desconectada. Então, esse olho no olho da criança é extremamente importante quando é bebezinho, quando acaba de nascer, e ao longo ali do processo. Então, fazer um processo de reconexão dessa mãe pode melhorar muito os sintomas do autismo. Só de fazer isso já ajuda a melhorar. É claro que precisa ter os acompanhamentos necessários, mas até fugir do tema aqui, mas eu acredito que é bom para as mães que estão aqui me ouvindo também. Falei por último do quê? Da diabetes? Ah, falei da tireoide, né? Alguém aí se identificou com a tireoide? Alguém tem? Ninguém tem, gente. Oxe, ninguém tem problema de tireoide. Então vamos falar da psoríase. Psoríase. Conhece alguém que tem psoríase? Aquelas que escama a pele, né? Também é uma doença autoimune. Toda doença autoimune, pela medicina, eles falam que não tem cura, tem tratamento, mas não tem cura. Mas eu acredito que sim, o corpo pode se autocurar. É mesmo a fibromialgia, Lu. A fibromialgia também, que ela não tem nenhum diagnóstico, né? Porque são muitas dores. Posso falar da fibromialgia depois? A fibromialgia, ela é um composto de dores, né? Então, a fibromialgia tem, às vezes, pesos emocionais que a pessoa carrega, até de gerações passadas. Então, é interessante a gente olhar para os nossos antepassados, como foi ali a vida da nossa mãe,
os nossos avós, eles carregaram muitos pesos. E como que foi a sua vida ali na infância, se você teve que assumir muitas responsabilidades cedo, de ter que fazer para todo mundo, às vezes a criança, para gente que é um pouco mais velho, às vezes a gente assumia a responsabilidade de ser mãe dos nossos irmãos, né? Os irmãos mais novos, a mãe colocava a gente para cuidar, então você já cresceu com aquela responsabilidade, e aí você vai carregando os pesos, vai no seu corpo fala assim, ó, eu não dou mais conta, porque a fibromialgia, como ela afeta ossos, né, as articulações, ela está falando de conflito de desvalorização, são autodesvalorização, onde a pessoa se sente muito desvalorizada, porque toda pessoa que ela faz muito pelos outros, no fundo, ela espera um reconhecimento. E quando esse reconhecimento não vem, vem em forma de dor. O corpo traz essas dores, que é tipo assim, ó, você não para, eu vou parar você. E a fibromialgia, a gente tem que trabalhar essas desvalorizações, que são muitas desvalorizações ao longo da vida. E aí, às vezes, é interessante olhar também o que aconteceu lá atrás. Psoríase. A Vanessa conhece, Vanessa, alguém que tem psoríase? A Lu falou sim. Alguma coisa que eu falei fez sentido aí, Lu? A psoríase é um conflito de pele, né? A pele é o nosso órgão de proteção. A pele, ela que protege, e é também o nosso órgão de contato. Contato. A gente tem contato direto com a pele. Então, quando surge qualquer doença de pele, está falando são conflitos de separações, onde teve uma separação. Só a psoríase, quando ela se manifesta, é que a pessoa está na fase do conflito. Vou dar até um exemplo. Lá na infância, essa pessoa viveu um conflito onde ela perdeu, pode ser que ela perdeu um pai, perdeu um avô, perdeu um ente querido, ou os pais se separaram, um coleguinha foi embora, são várias possibilidades. E aí ela sentiu essa separação, eu tinha um contato com essa pessoa e ela foi embora, agora eu não vejo, eu não tenho mais aquele contato. E aí vem a psoríase. Então, até onde vem as escamações, a gente avalia também o local da pele que vem. E quando ela vai para a vida adulta, às vezes ela está num relacionamento hoje, onde ela não está muito bem nesse relacionamento, e ela pensa em separar. Ai, toda vez que ela pensa em separar, a pele dela começa a escamar. Então, ela vem ali nessa fase de conflito, porque ela sentiu um rompimento e uma separação. A psoríase, ela fala de separação. É só investigar que em algum momento, ou às vezes o pai foi embora, o irmão, alguma questão assim, de que ela se sentiu abandonada. E hoje ela fica vivendo esses conflitos. Toda vez que. Porque a psoríase é assim, tem uma fase que ela fica seca, a pele escama e ela fica normal. Depois ela volta de novo, é porque a pessoa está revivendo o conflito. Aí, para a gente tratar, a gente precisa ir lá no conflito original, quando começou. Fez sentido aí, Vanessa? Você falou que é a sua prima, né? Tá, então agora eu vou falar sobre a última, porque senão, meu Deus do céu, hoje vai dar 40 minutos de live, socorro. Então, vocês estão gostando, gente? Fala aí, para eu saber. E vamos falar do vitiligo, que também é uma doença de pele, né? O vitiligo é aquelas manchas brancas que aparecem na pele. Aí o vitiligo, ele tem, além do conflito de separação, porque toda doença de pele, ó, pega essa. Toda doença, isso é conteúdo de milhões, tá, gente? Toda doença de pele, uma alergia, a dermatite, por exemplo, qualquer alergia, coceira que dá na sua pele, você pode se perguntar, é um conflito de separação, um conflito de contato. Será se eu tive algum contato que eu não queria ter? Ou será se eu estou tendo contato demais com a pessoa? Tem gente que ela não pode ter muito contato. Tem gente que é característica dela. Se ela ter muito contato, a pele dela vai aparecer uma alergia, que é como se a pele estivesse falando, ó, tá demais isso aqui, dá uma afastada. Quando a alergia, por exemplo, aparece do lado de fora,
é porque você está tendo contato demais e você está querendo expulsar a pessoa. Expulsar aquilo, né? Ó. E quando o contato é interno, parte de dentro, é porque você queria muito um contato, mas você não está tendo. Por exemplo, você tem um namorado, você gosta muito dele e ele está longe. E você está morrendo de saudade, você queria muito ter. Aí, às vezes, vem alergia interna. Ou você termina o namoro. Foi embora, não tenho mais aquele contato, perdi. Aí vem do lado interno. Ou se é uma pessoa abusiva, que você está tendo no trabalho lá, seu chefe é abusivo e ele está, né, muito contato, muito presente, você trabalha na mesma sala. Aí, alergia externa, eu estou querendo me afastar dessa pessoa. Aí, voltando aqui para o vitiligo, né, para a gente finalizar, o vitiligo é exatamente isso, né? É um conflito de eu quero me afastar, porque esse contato não está me fazendo bem, e a pele, ela chega a descamar, né, mudar de cor. E quando a pele muda de cor, é como se fosse uma mensagem de. Eu até escrevi aqui. Ela é que tem uma percepção de ruim, é como se ela quisesse limpar algo. Então, o vitiligo, eu já atendi um caso também com vitiligo, e pode ter, não é regra, mas pode ter relação com abusos sexuais ou até abusos físicos, né, onde a pessoa é agredida. E aonde a pessoa, depende como a pessoa sente, aí a pele gera aquela despigmentação. Então é isso, meu povo. Falei bastante aqui, achei que eu não ia dar conta, mas, né, fomos lá. E aí, como a gente tá? E aí, me fala, vocês gostaram? Deixa eu baixar um pouco a minha adrenalina aqui. Fez sentido para vocês? Aprenderam alguma coisa nesta aula? Me conte. Querem fazer alguma pergunta? Tem um delay, vou esperar aqui. Não tem ninguém aqui nessa aula que tem conflito, senão eu ia até pegar para fazer um atendimento. Ah, Neia, obrigada. Então, gente, eu posso fazer uma oferta para vocês agora, depois de ter falado, dado a minha aula. Estamos aí na semana, no mês da Black Friday, então eu gostaria de fazer uma oferta para vocês, que ainda dá tempo de destretar muita coisa em 2025. Hoje eu falei aqui das doenças autoimunes, mas de repente você não tem nenhuma doença autoimune, mas você tem outras patologias. Você pode ter aí um problema de diabetes, pressão alta, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, como é que fala? Renite, sinusite. Às vezes você tem algum outro problema que você vai ao médico com frequência, toma remédio, mas aquilo vai e volta. É porque você não resolveu o conflito. Você toma o remédio até para na hora, mas se você não for lá no conflito e resolver, não tem jeito. E aqui na terapia você vai olhar lá no profundo, entender a sua história, o que está acontecendo e resolver. E aí você melhora, porque é uma autocura, é o seu corpo que te cura. Inclusive, hoje eu recebi um depoimento de uma mãe que eu fiz 3 atendimentos com a criança dela, que tinha dermatite. A pele dela tá limpinha, não tem mais dermatite. Não, e não é milagre também, tá, gente? Não é milagre. Então, vou falar aqui para vocês. Estou com uma oferta que eu criei exatamente para essa aula, para vocês que estão aqui, para o mês de dezembro, apenas para o mês de dezembro, que já está chegando aí, que é um protocolo de 2 encontros comigo, de 1 hora e 30 minutos. O que vai ter nesse protocolo de 2 encontros? O primeiro encontro, eu vou fazer um mapeamento emocional. Neste mapeamento emocional, nós vamos falar sobre. Eu vou fazer muitas perguntas para você entender a raiz dos seus problemas, de onde que está vindo. Primeiro, você vai me trazer uma queixa, né, Lu? Eu quero trabalhar isso. E baseado na queixa que você me traz, nós vamos aprofundar olhando para o seu transgeracional. A gente vai investigar ali a história dos seus avós, as histórias dos seus avós paternos, maternos, a história dos seus pais, dos seus irmãos.
para ver o que que você está identificado e você vai ficar surpresa com as informações que você vai ter. Porque muitas vezes a gente está no lugar que não é nosso, a gente está identificada com a tia, com alguém que veio antes, porque os nossos pais, eles não contam tudo. E antigamente, nossos avós, as pessoas mais antigas, elas faziam abortos e não contavam. Então, você vai entender sobre a sua história. Você vai ter clareza de quem é você, da sua história. É um mapa mesmo, a gente vai abrir a sua vida ali. E nessa primeiro encontro, e no final desse encontro eu faço um desbloqueio com você, e depois a gente precisa de outro encontro, porque o que eu encontrei no mapeamento, porque o mapa ele é muito profundo, ele vai mexer em raízes profundas, que você vai ficar uma semana ali, ó, reverberando, porque vai vir outras informações, porque o inconsciente ele vai organizando todas aquelas informações que foram trazidas ali para você. Quando eu fiz o meu mapa, eu fiquei quase um mês fazendo downloads. A gente vai fazendo downloads. E aí, a gente vai para a segunda sessão para pegar as informações que nós encontramos ali no mapa, de acordo com a sua queixa. E nessa segunda sessão, a gente vai fazer o desbloqueio, porque a gente precisa trabalhar. Não basta a gente encontrar a raiz da treta e não trabalhar ela. Aí, nesse segundo encontro, aí é terapêutico mesmo, onde eu vou te pegar e a gente vai. Eu falo 1h30, mas se precisar, a gente passa até a gente limpar aquele trauma, aquela questão que você trouxe, fazendo um desbloqueio ali, terapêutico. E esse protocolo que eu criei, especialmente para você que talvez acha, ai, não quero ficar muito tempo na terapia, mas eu tô com um problema aqui pontual, gostaria de resolver. Quero entrar o ano de 2025, 2026 melhor, porque o ano tá chegando. Quantos anos você já entrou com esse mesmo problema aí? Ah, o ano que vem eu resolvo. Ah, o ano que vem eu faço. E aí você vai e faz tudo para todo mundo, passa outras coisas na frente e vai te deixando de lado. Você não te coloca como prioridade. E só o fato de você não se colocar como prioridade, falar eu vou cuidar de mim, isso aí já está falando dos seus conflitos de desvalorização. Porque às vezes você acha que os outros estão desvalorizando, mas você não se valoriza. Como que os outros vão te valorizar? Então, o primeiro passo é uma decisão. E hoje estou fazendo uma oferta aqui imperdível. Vou falar agora o valor, porque eu não gosto de enrolação. E o valor desse protocolo de 2 encontros comigo, de aproximadamente 3 horas, é o valor da minha sessão, tá? Então, é 197. 197, gente. O que é 197? Eu não fiz nem a conta de dividir. Mas você pode também pagar no cartão. No Pix, e eu ainda te dou a opção de pagar no cartão parcelado. Ó, oferta melhor do que essa, não tem desculpa para você. Você pode me chamar na minha DM, no direct, ou você pode clicar lá no link da bio. Essa oferta que eu estou fazendo hoje é por tempo limitado, porque é só para o mês de dezembro, e também são poucas vagas, porque eu preciso tirar um tempo da minha agenda, que já está quase todo preenchido no mês de dezembro, então são poucas vagas, então aproveite, que é uma oportunidade única, e a partir de janeiro, os meus protocolos, os meus atendimentos, todos vão sofrer reajuste. E se você também quiser vir fazer um processo terapêutico comigo, um acompanhamento terapêutico, pode entrar em contato comigo, porque eu estou fazendo um valor especial também para você. Então, às vezes você, Lu, mas eu quero fazer um processo completo, que eu estou precisando. Pode me chamar também, que eu vou fazer um valor especial para você. Então é isso, gente. Conteúdo entregue, fiz a oferta. Invista em você, porque vale a pena a gente viver bem. Eu me senti uma pessoa totalmente perdida, toda tretada na vida, e hoje, olha, é muito bom. Já fui uma pessoa depressiva, já fui uma pessoa ansiosa, e não tem coisa melhor do que a gente deitar e acordar bem. É claro que nem todos os dias são perfeitos,
Tem dia que a gente enfrenta algumas coisas, mas você ter conhecimento e saber lidar é muito gratificante. E no processo terapêutico você adquire isso, conhecimento para saber lidar com as suas emoções. Muito obrigada e até a próxima, meninas. Beijos!